E aí, pessoal, tudo bom? Estou chegando aqui agora para a gente falar sobre solução tampão. Já ouviu falar nisso? O que é uma solução tampão? São soluções que não sofrem variações bruscas de pH, mesmo se você adicionar um ácido ou uma base nesse sistema. Então, vem cá. Uma solução tampão, por exemplo, o sangue, o solo, o mar, até um certo limite, é formado por quê? Por um ácido fraco, por exemplo, o ácido carbônico, tá certo? E um seu sal. O que seria seu sal? Por exemplo, o bicarbonato de sódio, tá certo? Então aqui, ó, você tem um sistema tampão, tá certo? Outro detalhe que a gente vai ter esses dois daqui, outro sistema que a gente pode ter como sistema tampão, a gente pode ter um sistema formado por uma base fraca, por exemplo, hidróxido de amônio, e o seu sal, cloreto de amônio. Isso é um sistema chamado sistema tamponado. Então, sistema tampão são sistemas que não sofrem variação brusca de pH. Agora, vê, pessoal, nós temos uma escala de pH que a 25 graus ela vai de 0 até 14, dando uma paradinha no 7. Entre 0 e 7, o meio é um meio ácido. Acima de 7, o meio é básico. E em 7, o meio é exatamente neutro. O sangue humano, é muito importante isso, o sangue humano não suporta variações bruscas no pH, não. Por isso que ele é tamponado, tá certo? Então, para você ter uma ideia, um quadro de acidose do nosso sistema, acidose, ou seja, o sistema tem mais H+, ou um caso de alcalose, pode levar a pessoa à morte rapidamente. Então, um quadro de acidose, o pH do sangue se torna mais ácido, atingindo valores entre 6,85 e 7,35. E um quadro de alcalose vai de, vê que legal, de 7,45 até 7,95. Ou seja, pessoal, é uma variação muito pequena. E aí, na questão, ele traz exatamente isso, ó. Quando ele nos diz assim, vem comigo aqui, ele dá o tampão, né, ácido carbônico carbonato, e diz o sangue humano tem uma variação de 7,35 a 7,45. Lembrando, olha aí, se for maior do que isso, né, ou menor do que isso, é bronca. Então, nem pode ser maior do que 7,45, nem pode ser menor do que 7,35. Aí ele diz, qualquer modificação dessa faixa de pH interfere na estabilidade das membranas celulares. Olha, estabilidade das membranas celulares, estrutura das proteínas e atividades enzimáticas, resultando em várias doenças, dentre as quais acidose ou alcalose. Então, fique logo ligadíssimo nisso. Ó. Você tem aqui um intervalo onde o sangue é permitido, que vai de 7,35 até 7,45. Acima disso, o meio está muito básico, alcalose sanguínea. E abaixo disso, acidose sanguínea. Então ele diz, para um bom funcionamento do organismo, o sangue deve ser ácido. Claro que não, porque na escala de ácido de base, ó, 0, 7, 14. 0 a 7, o meio é ácido. Né? Em 7, o meio é neutro. E acima, o meio é básico. Acima de 7. Note que o nosso sangue tende a ser um pouquinho básico, né? Porque é entre 7,35 e 7,45. Então, a primeira, a letra A está errada. Letra B. Se o pH do sangue de uma pessoa for 7, ela está com alcalose. Claro que não, né? Abaixo de 7,35, ela está com acidose. C. As estruturas das proteínas e atividades enzimáticas independem do pH do sangue. Aí você não quer nem ajudar, né? Porque não era só ler a alternativa que ele diz aqui, ó. Estabilidade das membranas e tal. E na letra D, ele diz que o sangue da pessoa analisada tem uma concentração de OH de 10 elevado a menos 6,85. Então, se é OH, eu não acho pH. Eu acho quem? POH, que é menos log de 10 elevado a menos 6,85. Então, quanto é o POH, pessoal?
6,85. Então, quanto é o pH? 7,25. Está abaixo de 7,35. É um quadro de acidose. A resposta é a letra D. E a letra E é uma alternativa cansada. Ela repete a alternativa da letra C. A membrana celular, por ser lipoproteica, não é influenciada pelas concentrações do íon H+, que é o H3O+, né, hidrônio, e o H-. Não tem sentido. Então, letra D, questão bem interessantezinha. Gostasse dessa? Beijo, até a próxima, pessoal. Valeu.